Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Oséias. Oséias, capítulo 11. Amém? Diz assim: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais os chamava, tanto mais se afastava de mim. Sacrificava a Baalins e queimava incenso às imagens de escultura. Mas fui eu que ensinei a Efraim a andar. Tomei-o nos meus braços, mas eles não entenderam que era eu que os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, fui para eles como quem alivia o jugo sobre o pescoço e os inclinava para dar-lhes de comer. Não voltarão para a terra do Egito, mas os sírios será o seu rei, porque se recusaram a voltar para mim. A espada cairá sobre a sua cidade, consumirás os seus ferrolhos e as devorarás, por causa dos seus caprichos, porque o meu povo é inclinado a rebelar-se contra mim. Se são chamados a dirigir-se para o alto, ninguém o faz. Como poderia eu abandoná-los, Efraim? Como poderia entregá-los, Israel? Como faria com você o que fiz a Edmá? Como poderia fazer de vocês outra Zeboim? Meu coração se comove dentro de mim, toda a minha compaixão se manifesta. Não executarei o furor da minha ira, não voltarei para destruir Efraim, porque eu sou Deus e não homem, sou santo no meio de vocês. Não virei com ira. Seguirão o Senhor, que rugirá como leão. E quando ele rugir, os filhos tremendo virão do ocidente. Tremendo como passarinhos virão os do Egito, e como pomba os da terra da Síria. Eu os farei habitar em suas próprias casas, diz o Senhor. Só até aí. Senhor Deus, te glorificamos, te exaltamos. E que o teu Espírito Santo, Senhor, nesta noite, possa falar as vidas aqui, como falou meu coração, como me constrangeu. Pois a tua palavra, ela é necessária, Senhor. Ela é boa para a correção, ela é boa para trazer refrigério, como ouvimos de manhã. Ela é boa para trazer alívio. Mas toda palavra tem que ser pregada. Desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar. Irmãos, essa leitura, ela é muito impactante. Na verdade, o livro do profeta Oséias, quem já leu o livro do profeta Oséias, a história é uma história muito forte. É uma história muito, como que eu posso dizer, difícil nós seres humanos carnais de entender a situação que Deus colocou aquele profeta. Se vocês, vamos rapidinho, só um apanhado. O profeta, lá no capítulo 1, quando ele já surge como profeta, Deus já fala com ele: case com Gomer. Gomer era uma mulher, diz a Bíblia que era uma mulher da prostituição, era uma mulher infiel, era uma mulher que dada a muitos homens. Imagina você, um homem conhecido como um profeta, você conhecido como boca de Deus. E a voz do Senhor, e hoje, quando eu vi a ministração da palavra de manhã,
eu gostei muito, porque era algo que eu estava aqui para falar na minha mente, que em todo tempo Deus chega para os profetas e diz assim, ó, diga ao povo. Assim diz o Senhor, diga, assim diz o Senhor. O Senhor Deus fala, mas fala através dos seus profetas. E com Oséias, meu irmão, foi algo além. Porque Oséias ele foi usado como exemplo. Oséias ele profetizou, ele repreendeu, porque Oséias, irmãos, na época do Oséias, ele era um homem do reino do norte, e ele ali naquele momento, era um momento de prosperidade. Era um momento bom para o povo de Israel, Samaria, para todo o povo de Israel. Eles estavam bem, eles estavam felizes, como diz a Bíblia, comendo, bebendo, se dando em casamentos. E aí nós vemos o perigo disso, porque ao mesmo tempo que era uma fase, aos olhos humanos, muito boa, o povo estava em tremenda rebeldia com a vontade de Deus. Porque se você ler todo o capítulo, você vai ver que é um livro de repreensão, tentando trazer o povo de Israel de volta para os braços do Senhor. E Oséias, imagina o Senhor falando assim, tome Gomer, esta mulher, como mulher, e faça filhos. E cada filho, que agora eu não lembro para a gente ganhar tempo também, cada nome de cada filho que tinha no significado, e era algo que era direto para o povo. Oséias ele foi usado como exemplo para demonstrar a infidelidade do povo de Deus, do povo de Israel. Então nós vemos o quão grave, o quão tendenciosos nós até os dias de hoje, povo de Deus, igreja hoje como igreja, somos tendenciosos para, nós acabamos de ler, que o Senhor fala, olhe para o alto, e a gente quer olhar para outras coisas. Então nós vemos aqui o quão difícil era a situação do profeta Oséias. Se a gente fosse dividir esse livro de Oséias, né, vocês vão ver a riqueza do amor, da misericórdia de Deus. Porque Deus, Ele é santo, Ele é maravilhoso, Ele é justo, mas Ele é amoroso e misericordioso. Vamos lá, no verso 1. Olha o que diz. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu chamava, tanto mais se afastava de mim. Sacrificavam a Balaíns e queimavam incensos às imagens de escultura. Mas fui eu que ensinei Efraim a andar. Tomei-o nos meus braços, mas eles não entenderam que era eu que os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, fui para eles como quem alivia o jugo de sobre o pescoço e me inclinei para dar-lhes de comer. Então você vê aqui, irmãos, logo no verso 1 diz assim, quando Israel era menino, eu o amei e o tirei do Egito. Ali naquele momento, Deus usa muito exemplos, Deus usa metáforas, Deus usa, ele pega situações, eu lembro do livro de Jó, que o livro de Jó também foi usado como exemplo, irmãos. Toda a Bíblia, tudo que existe na Bíblia, é exemplo para o povo de Deus, para se consertar, para se aproximar de Deus, para alertar-nos. E Deus usa pessoas, usa situações. Então aqui quando Israel era menino, quando se tratando de lá do Egito, porque Israel ali não era nação. Israel era um povo que foi ali, quem conhece a história de José, a gente não vai entrar aqui para ganhar tempo, a história de José, que foi lá, né, foi governador e trouxe a sua família, uma parentela tão próspero que cresceram tanto que o povo do Egito ficou com medo, porque eles eram muito numerosos. Mas eles não eram nação, eles foram escravizados.
Eles estavam acostumados com o jugo sobre o pescoço, o fardo sobre as suas costas. Mas Deus o tirou de lá. E quando ele era menino, ali eu vejo como eles, ali como nação próximo, perto das outras nações, eles eram meninos, eles estavam aprendendo o Senhor ali, irmãos. Ele estava sendo como pai para eles. Numa figura literal de pais. Porque diz assim, ó, quando Israel era menino, eu os amei e os chamei do Egito. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se afastava de mim. E sacrificavam balaíns e queimavam incensos. E tem a parte que diz assim, mas foi eu que ensinei-os a caminhar. Irmãos, quem tem filho pequeno ou quem já teve, sabe que a criança necessita dos pais para aprender a caminhar. Quanto mais você é dedicado ao ensino do seu filho, mais rápido ele aprende a caminhar. Quanto mais... tudo é dedicação dos pais, irmãos. E Deus é um pai zeloso e amoroso. Diz, foi eu que ensinei a Israel a caminhar. Vocês eram meninos, vocês não eram nação. Começou do zero, ensinando os 10 mandamentos, irmãos. Foi algo que Deus falou assim, olha, meu povo, vocês vão ser uma nação e vocês vão passar por regras. E as regras são essas. E começou os 10 mandamentos. E dava de comer. Dava o pão, era o maná que caía, era a tocha, a nuvem para proteger do sol, e a tocha para aquecer e dar claridade à noite, e Deus cuidando de Israel como menino, como uma criança. Mas o povo sempre se voltando contra o Senhor. Eu anotei aqui, Deus relembra como amou Israel desde a sua infância, liberando-o da escravidão do Egito. Ele cuidou do povo como um pai que ensina o filho a andar, o toma nos braços e o alimenta. Apesar desse amor, Israel se afastou para seguir os ídolos. Deus cuidou. Deus deu tudo de melhor para o filho, para ter um crescimento saudável. Mas, irmãos, isso tomando para as nossas vidas. Lógico que salvou suas exceções. Às vezes você já viu aquela criança que tem tudo, que faz tudo. Os pais dão de tudo do bom e do melhor. Às vezes, a criança precisa, aprender a... agora você tem que aprender a fazer isso aqui sozinho. Às vezes, em algumas pregações, a gente ouve pessoas falando do meu bebê de 40 anos, que não sai de casa. Estraga, irmãos. E isso, Israel, com todo esse cuidado, vendo os milagres, vendo os sinais, vendo os prodígios, eles preferiram adorar os Baalins. Eles estavam longe do Senhor. Isso, aqui, falando do tempo de Oséias. Mas também voltando lá da época de quando o Senhor tirou do Egito, você vê que no deserto, eles, na caminhada da terra prometida, eles já se voltaram para adoração a outros deuses, fizeram o bezerro de ouro. É a tendência do ser humano, irmãos, isso não é desculpa, nem é incentivo, nem é para passar pano, mas isso é um alerta para que nós devemos estar como? Sempre alertas na palavra de Deus. Estudando, meditando, trazendo à memória a palavra de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz, guardei a tua palavra na tábua do meu coração, para que eu não venha pecar contra ti, Senhor. Porque quando a gente vai fazer algo que não convém, que não agrada a Deus, se a gente está ligado ali com a palavra de Deus na nossa mente, naquela hora o Espírito Santo vai falar... Então, quão importante é o nosso tempo, gastar com leitura, gastar com as coisas de Deus em oração. Então, do versículo 1 ao 4, nós vemos o amor paternal de Deus por Israel. E engraçado, irmãos, que algumas pessoas, eles fazem uma separação tão grande do Novo Testamento com o Antigo Testamento. Não vamos mais pregar o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento é a lei, e nós não vivemos mais debaixo da lei, nós vivemos pela graça, então vamos focar apenas no Evangelho. Mas a gente, graças a Deus, a gente aprendeu aqui,
nessa igreja, através da palavra, através da pregação, que toda a Bíblia aponta para o Evangelho, para Cristo Jesus. E esse livro, irmãos, ele praticamente, do primeiro capítulo até o fim, se você olhar, você vai ver que está sempre apontando para a graça e pela misericórdia de Deus, com o que o povo fazia, o que o profeta teve que passar, mas no final você vai ver que Deus amou o povo, Deus perdoa, Deus sacrifica. E quando diz também que Deus chamei do Egito, olha a menção, olha o link que faz com Jesus Cristo. No livro de Mateus, se eu não me engano, no capítulo 5? 2, né? 2, que fala quando, vocês conhecem a história, Herodes queria matar as crianças, já o inimigo se levantando contra os planos de Deus. O Messias não pode sobreviver, e foi aquela perseguição. O anjo aparece, manda José levar Maria e o menino Jesus para onde? Para o Egito. Olha o link, irmãos. A palavra de Deus aponta desde Gênesis e Apocalipse para o nosso Salvador Cristo Jesus. Mas quando você era menino, eu te chamei do Egito. E quando a poeira baixou, o anjo apareceu de novo para José e falou assim, o Senhor está te chamando. E começa o plano de Deus para a salvação do seu povo, espiritualmente falando. É um link, irmãos. Não separe, não vá nessa história de que não precisa, esquece o Novo Testamento porque a gente está na graça. Não. A gente aprendeu que já mostra a graça e a misericórdia, mesmo com o peso da lei no Antigo Testamento, as misericórdias de Deus para com aqueles que são deles, para com aqueles que o amam, desde o Antigo Testamento. O verso 5. Não voltarão para a terra do Egito, mas o Sírio será o seu rei, porque se recusam a voltar para mim. E o verso 6. A espada cairá sobre a sua cidade, consumirá os seus ferrolhos e as devorará por causa dos seus caprichos. E o 7 diz, porque o meu povo é inclinado a rebelar-se contra mim. Se são chamados a dirigir-se para o alto, ninguém o faz. E fazendo um link com o que lemos antes, irmãos, quando fala assim, os amarrei com cordas humanas. E aqui o Senhor já dá outra dica do que vai acontecer. Amarrar com cordas humanas é usar pessoas, usar situações, usar reis, usar autoridades, não para castigar, irmãos. Mas o povo era rebelde. E todo ato tem a sua consequência. E que Deus tenha misericórdia da minha vida. Todo ato tem uma consequência. E a consequência que Deus aprove a Deus usar foi deixar Israel ser levado cativo pelo rei da Síria. Então as cordas humanas, Deus usou o rei da Síria para amarrar, ou seja, escravizar Israel. Mas por quê, irmãos? Por causa da rebeldia do povo. Porque o povo se inclinava para o outro lado. O povo se inclinava à adoração. Hoje aqui nós aprendemos de manhã. Nós gastamos nosso tempo, damos vazão aos ladrões de tempo. E quando aparecem situações, a gente estava conversando ali fora, que quando a gente quer ler a Bíblia,
Aí eu falei que eu já tenho uma estratégia. Eu tenho esse meu privilégio, irmãos. Eu sou um caso à parte, não tome-me como exemplo. Mas as minhas devocionais, assim, acordei, tipo assim, de sono eu não vou cair, porque eu acabei de acordar. Então, às vezes, quando a Pri, não sei se ela está vendo aí, que ela teve que fazer umas provas online aí, por isso que ela não está aqui, que eu tenho que entregar no máximo até amanhã. Mas quando a Pri está em casa é um pouquinho mais difícil, né? Porque a gente tem aquela rotina de manhã fazer aquilo, aí quando a esposa está em casa, aí você tem que dar uma atenção, ela trabalha por plantão, nem sempre ela está em casa, então quando ela está, eu tenho que dar atenção. Então a minha rotina muda um pouco. Não estou reclamando, mas muda. Aí conversa e bate papo e fica aqui mais um pouquinho na cama, aí não sei o quê, vamos bater papo, vamos conversar, e vamos ficar abraçadinho e aquilo outro. Quando aí deixou para fazer a devocional à tarde, aí já começa, irmão. Aí, ó, entra na bateção de cabeça. Priorizar, irmãos. Mas aí, qual é a estratégia agora? Ela também está fazendo a devocional dela. Meu bem, vou ali fazer a devocional lá, então tá, vai lá no outro quarto que eu faço nesse aqui. Aí eu vou para um quarto, faço a devocional no quarto, ela faz a devocional na caminha dela lá, fazendo a devocional. Para não fugir, para não dar brecha de ficar jogando conversa fora, não jogando conversa fora, né? Investindo no casamento ali, batendo papo com a esposa. Mas passa, chega quando a gente vê a hora do almoço, porque já ficou um pouco mais tarde na cama. E depois do almoço, irmão, ou espiritual ou não, a gente vai ler a Bíblia e vai bater cabeça. Vai ler com certeza, vai estudar menos do que você estivesse com aquele tempo que você separou. É foco, é dedicação. Deus anuncia que Israel sofreria uma consequência pela sua rebeldia. Como o povo se recusou a voltar para Deus, enfrentaria disciplina e julgamento. Assim seria, e a Síria seria um instrumento dessa disciplina. Meu irmão, todo é a lei, é a lei. Todo ato tem a sua consequência. Toda escolha tem a sua consequência. Seja ela boa ou seja ela ruim. O fruto a semente que você plantar, você vai colher o fruto de acordo com a sua semeadura. É a lei de Deus. É a lei de Deus. Não é que ele só às vezes fala assim, ó, já que você vai ser disciplinado, então vou usar a corda humana que vem cá você. Ou situações, olha, vai acontecer isso, irmãos. Isso é algo que todos nós passamos. E o pastor fala que às vezes a gente não sabe o porquê que estamos passando por lá. Às vezes é só luta. Às vezes é a investida de Satanás. Às vezes o inimigo está se levantando contra nós. Mas muitas das vezes é consequência dos nossos atos. Porque negligenciamos o nosso tempo. Negligenciamos o chamado do Senhor. O que nós lemos? Eu os chamo para o alto, mas eles preferem adorar Baalins. Qual é os Baalins que nós estamos adorando? Qual é os Baalins que nós estamos durante todos os dias investindo, ao invés de estar investindo nas coisas de Deus? E também dá para fazer uma ligação com o Evangelho. Essa sessão mostra a realidade do pecado humano. O Evangelho revela que Cristo veio para suportar o juízo que merecíamos e oferece a reconciliação com Deus, onde Israel falhou em obedecer. Jesus obedeceu perfeitamente ao Pai. Irmãos, Deus tirou Israel do Egito e como filho cuidou, e com Jesus foi a mesma coisa, só que o povo de Israel se desviou, errou, foi infiel. Mas Deus, através de Cristo Jesus, que é perfeito, as coisas vão se encaixando. Jesus voltou do Egito para o quê? Para começar um ministério de salvação. E como diz aqui, aconteceu o juízo, mas quando Cristo veio do Egito, foi para começar a apregoar o Evangelho, a pregar o Evangelho, ensinar
as boas novas de salvação. E a partir dali, o povo que andava condenado, porque para alguns já não existia graça, mas nós já vemos que a graça estaria se cumprindo ali através da figura de Cristo Jesus. Então, você vê que através daí, você vê que Cristo, Deus foi juiz, mas Cristo foi perfeito. Saiu do Egito não para desobedecer, mas para obedecer o que deu, o propósito de Deus para a vida. Israel era para ser uma grande nação. Os propósitos de Deus, irmãos, eles não serão frustrados. Esquece. Não serão frustrados. Eu costumo dizer que se Deus quer que você chegue ali no final daquela porta, e Deus fala assim, ó, siga essa reta, que você vai chegar rápido. Mas nós, como lemos, queremos ir para o outro lado. Queremos adorar Baalins, e a gente vai tropeçando, vai chegando. Até chega, porque se é o plano de Deus, a gente vai chegar, irmão. Só que a gente vai chegar lá todo estrupiado. Vai demorar o dobro do tempo. O povo de Israel era para ficar quanto tempo no deserto? Outro dia eu estava vendo, era para ficar um tempinho curto, era, sei lá, meses. Ficou 40 anos o percurso do Egito até Canaã. Mas desobedeceu. O plano de Deus foi frustrado por causa do pecado do povo. Meu irmão, a soberania de Deus nunca será frustrada, porque o nome já diz, é soberano, nada pode frustrar. Verso 8, olha o que diz. Como poderia eu abandoná-lo, Efraim? Como poderia entregá-lo, Israel? Como faria com vocês o que fiz com Admar? Como poderia fazer de vocês como Zeboim? Meu coração se comove dentro de mim, olha isso. Toda a minha compaixão se manifesta. Não executarei o furor da minha ira. Não voltarei para destruir Efraim, porque eu sou Deus e não homem. Sou santo no meio de vocês. Não virei com ira. Seguirão o Senhor, que rugirá como leão. E quando ele rugir, os filhos tremendo virão do ocidente. Tremendo como passarinhos virão os do Egito. E como pombas os da terra da Síria, eu os farei habitar em suas próprias casas, diz o Senhor. Irmãos, como poderei eu abandoná-los? O inimigo, irmãos, das nossas almas, o adversário, o diabo, o Satanás, a antiga serpente, o dragão, o lafranhudo, o ferrabrás, tem um monte de apelido, né? Tem fora os da Bíblia, tem um monte de... O chifrudo, o rabudo, e assim vai. Ele, mesmo sabendo que é em vão, mas ele foca, irmãos. Ele foca. Ah, o plano de Deus não é frustrado, não. Ele não vai ser frustrado, porque ele sabe que os planos de Deus não vão ser frustrados. Mas teus filhos vão chegar lá todos estupiados, cheios de cicatrizes, cheios de carrapicho. Eu conversava outro dia com uma pessoa, e a gente conversando sobre o texto do filho pródigo. Algumas pessoas entendem com muita facilidade. Outros têm um pouco mais de dificuldade, porque têm uma visão diferente. Às vezes humaniza muito as coisas de Deus, meu irmão. Deus não é homem, acabamos de ler. E tudo que está na Bíblia é exemplo para que venhamos aprender. E essa pessoa falava assim, aí ficava revoltado. Não, mas como que injustiça o filho que ficou ali fiel
O filho que ficou ali, ó, obediente ao pai. Sim, senhor, não, senhor. Tá bom, senhor, já vou ali, senhor, já vou para o campo, senhor. O outro me dá minha fortuna, meu lado aí, que o senhor que morra, porque eu quero meu dinheiro, porque eu quero sair para curtir. Como este homem tem direito de ser recebido com abraço, com anel, com festa, com matar um novilho, e o filho se revolta. E essa pessoa dizia assim, eu também concordo. Falei, mas não é sobre os filhos, não. Mas a pessoa não via. A pessoa não... Falei, gente, não é sobre o filho, a parábola. Os filhos são protagonistas. O ator principal, o ganhador do Oscar, é o pai. Que Deus está mostrando ali que mesmo os seus filhos indo para caminhos tortos, vai pagar o preço, irmão. Não estou incentivando a ninguém a pegar, tipo assim, se Deus vai me levar, no final é importante eu estar. Não tente a Deus. Nós não sabemos os desígnios de Deus. Estamos falando do que está na palavra, não como foi falado aqui de manhã. Não estou colocando nada que não seja da palavra. Não tente. Mas se você pode ir por um caminho de obediência ao Senhor, não vá pegar outro caminho. E não fique você também indignado, porque imagina, o homem, profeta de Deus, um homem conhecido, um homem com respeitado, se casar com a prostituta. Foi Deus que mandou, irmãos, para servir de exemplo. Não julgue. Não julgue. Saiba, porém, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Deus expressa o seu profundo amor e compaixão, embora o povo mereça castigo. O Senhor não os destruía completamente. Ele promete restauração e o retorno dos seus filhos. Essa é uma das passagens mais emocionantes do livro. Deus demonstra que seu objetivo final não é destruir, mas a salvação do seu povo. No Evangelho, essa misericórdia alcança o seu ponto máximo em Jesus Cristo, que veio buscar a salvação aos perdidos. A restauração prometida em Oséias encontra seu cumprimento definitivo na obra de Cristo Jesus. Irmãos, isso é muito sério. É muito bom chegar aqui e a gente ouvir uma mensagem de que... E o pequeno Davi rodou a pedra e matou Golias. E caiu. Glória a Deus. E o povo marchou em volta da cidade e as muralhas caíram. Glória a Deus. Porque Elias clamou e o fogo desceu, lambeu tudo e... Glória a Deus! Deus sabe o que cada um passa, irmãos. Alerta. Talvez você esteja ali, ó, na linha. Mas se Deus colocou isso no meu coração, eu creio essa passagem. Quando o pastor me chamou semana passada, que eu tinha lido. Então, na mesma hora, irmãos, na mesma hora. Oséias 11 revela um Deus que ama como pai, disciplina como juiz e restaura como um salvador. O Evangelho mostra esse amor de forma plena em Jesus Cristo, o Filho perfeito que veio resgatar pecadores e conduzi-los de volta ao Pai.
E esse texto, irmãos, de Oséias, eu vou ler de 1 ao 4, que esse texto me impactou muito. Quando Israel era um menino, eu amei, e do Egito chamei meu filho. Quanto mais eu chamava, tanto mais se afastava de mim. Sacrificavam a Balaíns e queimavam incensos às imagens de escultura. Mas fui eu que ensinei Efraim a andar. Tomei-os nos meus braços, mas eles não entenderam que eu era o que os curava. É Deus que os abençoa, mas a gente esquece, acha que é a força do nosso braço. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre o pescoço, e me inclinei para dar-lhes de comer. Esse texto, irmão, impactou minha vida, e eu tenho esse hábito de sempre, eu tenho falado com o pastor brincar, está uma máquina. Alguns irmãos, eu não sei, irmãos, o que vocês pensam de mim, eu não estou aqui para julgar ninguém, nem ser julgado. Ou talvez eu estou aqui em cima para atacar em pedra. Irmãos, quando você se dedica a algo para Deus, Deus deixa fluir. E eu li esse texto, quando eu li esse texto, eu falei, nossa, que poema! E eu fiz o quê? Peguei o violão e vou mostrar para vocês essa canção.